Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Os que já encontraram, digam glórias a Deus. Nossa leitura dará início partindo do versículo 13. Está escrito: E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já alcançado o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, preste bem atenção aqui agora, mas, não muito depois, deu sobre eles um pé de vento chamado o que, irmãos? E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a força e nos deixamos ir. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos tomar o batel. O batel aqui é o bote salva-vidas, é o barco salva-vidas. E levando este para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainada as velas, assim foram à toa. Sirte aqui é um banco de areia, irmão. E amainar é abaixar. Eles abaixaram a vela. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos o mar, a amarração do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Preste bem atenção nessa frase aqui: fugiu-nos toda a esperança de salvação. Na sua tradução está: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo pôs de pé no meio deles e disse-lhes: era na verdade necessário, ó varões, terem me ouvido e não partirem de Creta, e assim evitariam este grande incômodo e esta grande perda. Mas agora vos exorto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, tão somente a embarcação. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e me disse: Paulo, não temas. Importa, preste bem atenção aqui, importa que sejas apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus. Porque eu creio em Deus. Por favor, aperte a mão do seu irmão se você puder, e interaja com ele nesse momento, dizendo a ele: independente da tempestade que você possa estar vivendo hoje na sua vida, compreenda, a sua vida não é guiada por tempestades, mas por propósitos. Diga para ele: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor tem a dizer à igreja. Se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, ceda-me um pouco da sua atenção nesses instantes em que estaremos falando a palavra de Deus. Eu já pude participar para os irmãos de alguns pensamentos meus acerca desta narrativa histórica. Na verdade, todo o livro de Atos dos Apóstolos chama a minha atenção. Prende, escraviza
a minha atenção pela intencionalidade, pela maneira com que o próprio livro ele foi escrito por Lucas. E como eu disse alguns instantes atrás, nós estamos diante do segundo tratado, o segundo livro escrito por Lucas. E esse livro escrito por esse médico, esse evangelista, esse servo de Deus, ele ocupa um lugar especial no Antigo Testamento. Por que, pastor Dini? Porque ele vai narrar, e vocês sabem disso, eu só estou aqui relembrando, ele vai narrar os primeiros passos da igreja de Cristo Jesus. Ele vai passar para nós a informação dos primeiros passos de uma igreja que foi idealizada por Deus e manifestada na pessoa de Cristo Jesus. E nós vamos ver esses primeiros passos participando de todas as anuâncias, de todos os ângulos, porque Lucas não deixa passar nada, absolutamente nada. Vocês concordam com isso? Vai falar de dízimo, entrega de oferta. Lucas faz questão de passar para nós a informação com que a igreja ofertava, com que a igreja trazia as suas posses em caráter de compartilhamento, mas vai falar também da decisão repróbata, negativa, repreensiva de dois personagens. Ele não deixa passar nada. Ele vai falar tudo, da atitude de Ananias e de Safira, de não encolher a sua mão, tentaram negar, dar aquilo que poderia ser dado a Deus e sofreram as consequências. Então esse livro me chama a atenção, porque Lucas, como médico, ele é cirúrgico na sua fala. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, por favor, olhe para o texto, porque Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 27, Lucas não escreve essa narrativa como alguém que ouviu a história. Vou repetir mais uma vez: nós não estamos diante de uma narrativa escrita por alguém que ouviu uma história. Ele não ouviu, ele vivenciou essa história. Então ele nos passa a informação como aquele com que atravessou esse cenário, experimentou esse momento crítico. E se vocês leram com atenção, como acredito que tenham lido, perceberão a mudança de tom, a mudança de ritmo, a mudança de posição. Veja bem, ele não vai falar aqui e foram e lançaram. Ele usa a primeira pessoa, nós fomos, nós lançamos, para passar para nós a informação de que, repito mais uma vez, não foi algo que lhe foi passado, mas antes algo que ele vivenciou na sua vida. E esse detalhe aparentemente simples altera completamente a forma com que lemos esse relato. Por que, pastor Dini? Porque não estamos diante de uma reflexão espiritual de uma tempestade. Nós estamos diante de um testemunho vívido de alguém que passou por ela. E eu amo este texto, essa narrativa. Vou te falar por que diretamente. Lucas não suaviza a cena. Ele não propõe aqui uma representação alegórica. Ele não dispõe aqui de uma metáfora. Para quê, irmão Dini? Para tornar essa narrativa mais aceitável. Ele não usa uma metáfora, um simbolismo para tornar essa passagem mais compatível à nossa aceitação. Repito, ele não suaviza a fala. Ele não tenta proteger a fé de quem está lendo o texto. Ele não tenta proteger a fé de quem se inclina a observá-lo. Muito pelo contrário, se você olhar para os versículos que nós acabamos de ler aqui, ele faz questão de expor a crise na sua forma mais nítida, robusta e concreta.
Ele está falando de ventos específicos, está falando de rota comprometida, está falando de decisões técnicas que foram tomadas sob pressões. Ele está falando de marinheiros experientes que, tentando manter o controle da sua embarcação ou da embarcação em que se encontravam, pouco a pouco foram perdendo esse domínio, a ponto dessa situação se tornar algo incontrolável. Tudo isso é descrito de maneira cirúrgica. Toda essa informação nos é passada de forma clínica. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo direcione a nossa atenção para isso, porque não é excesso de detalhe, é intencionalidade teológica. Ele fala tudo isso de maneira cirúrgica para nos mostrar a maneira com que Deus age em nossa vida quando as nossas vidas se encontram em cenário semelhante a verdadeiros caos. Caos não é a ausência de Deus. Tempestade não é a ausência de Deus. Aleluia. Não é ausência de propósito, e vou repetir o que já disse nesta igreja que amo tanto por inúmeras vezes: a tempestade jamais anulará o poder do propósito de Deus na sua vida. Vou repetir mais uma vez: a tempestade jamais anulará o poder do propósito de Deus na sua vida. Mas eu quero que você olhe para o seu irmão e diga: tempestades existem, e elas são reais. Então não é excesso de detalhe, é intenção teológica, é alguma coisa que Lucas deseja fazer, porque ao fazer isto, o texto nos impede. Oh glória! Quando Lucas passa para nós essa narrativa com toda essa riqueza de informação, o texto, uma vez lido com espiritualidade, vai nos impedir de mistificarmos a situação. A própria estrutura do texto nos impede de espiritualizarmos aquilo que é real. A própria estrutura da narrativa nos impede de mistificá-lo aquilo que não é místico. Olha aqui nos meus olhos: não há nada de espiritual até o versículo 20. Vocês conseguem entender isso? Que não há nada de místico até aqui. A tempestade de Atos dos Apóstolos não representa apenas um momento difícil na vida. Ela é violenta, ela é prolongada e ela é imprevisível. Ela compromete toda a estrutura do navio, ela ameaça vidas e ela, olhe para mim, rompe. Ela gera uma ruptura no senso de estabilidade. Olha para mim. Todo o controle foi perdido com essa tempestade. E agora o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Porque esse texto vai nos ensinar de maneira própria, de maneira profunda, e esse talvez seja o ponto mais cirúrgico desse texto, é que essa tempestade ela não chega de maneira abrupta. Ela não acontece de uma só vez. Ela vai se intensificando. Ela vai se elevando. Se você leu com atenção, perceberá que ela vai ganhando espaço. É ponto a ponto, passo a passo, o controle não é perdido de uma só vez. Ele vai sendo retirado, camada por camada. Vamos acompanhar? Está com a sua Bíblia aberta? O vento deixa de ser favorável, primeiro. Segundo, o navio já não responde como antes, e eu preciso que você acompanhe isso. Terceiro, a carga que era essencial começa a ser jogada fora.
Você está entendendo a gravidade da situação? A carga que era essencial começa a ser jogada fora. Logo depois que as cargas foram sendo jogadas fora, haviam sido jogadas fora, os instrumentos de extrema importância para a navegação deixam de funcionar. Por favor, versículo 20, leia aí. Está escrito assim: e já não nos apareceram nem sol, nem estrelas, por muitos dias. Você percebeu que ela foi se elevando? Olha para mim. E não passamos por situações assim na vida? Que as situações começam minúsculas. Isso não se identifica com você? E situações que nós atravessamos, pastora Mília, que parecem imperceptíveis. E alguns de nós chegamos a pensar, pastor Natanael, isso não tem nada a ver. Mas é indício de uma tempestade. E vamos deixando o navio ir. E elementos que são de extrema importância para a nossa vida, seja esta social e espiritual, nós começamos a jogar fora. Porque achamos que aquilo que está acontecendo na nossa vida, ainda que pequeno, é nada. Eu amo esse texto porque ele trata com a minha vida. Ele trata com a sua vida. Aleluias. Mas vamos mais adiante. No mundo antigo, esse já não apareceu-nos nem sol e nem lua durante muitos dias, não significa aqui apenas uma escuridão, significa ausência total de direção. Eles estavam sem direção. Repita após mim: estavam sem direção. Ou seja, eles não sabiam mais aonde estavam e não sabiam mais para onde ir. E aí, se você estiver com a sua Bíblia aberta, aqui está o golpe final. Está escrito: fugiu-nos toda a esperança de salvação. Parafraseando, não há mais saída. Deixa eu fazer uma pergunta aqui retórica. Quantos já pensaram nisso aqui? Levante a mão. Portas se fecharam. Porque enquanto nos é possível, nós vamos utilizando recursos, sim ou não? É um advogado, oh Jesus, é a instância médica. Você vai batendo em todas as portas, vai utilizando todos os instrumentos para tentar se safar daquela situação. E sabe que me perturba mais disso tudo é que Deus vai permitindo. Deus fica só ali, na antessala da contemplação. Aleluia. Ele fica só te observando. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo está me dando aqui agora. A tua competência humana jamais irá sobressair a tua dependência espiritual. Quem disse para você que competência humana é pressuposição de estabilidade? O texto não está tratando de pessoas leigas. A própria fala de Lucas é a fala de um marinheiro. Ah, mas nada, deixamos ir à toa. Ele está tratando de pessoas que sabiam fazer, sabiam ir. Vou te falar algo que talvez você não saiba aqui. A pessoa que vai advertir, uma voz que vai surgir no meio da tempestade e que vai tentar aconselhar os seus companheiros de embarcação, aquela tribulação, essa voz, a voz da advertência, já tinha sofrido 2 naufrágios antes desse.
Então quem vai advertir tem conhecimento de causa para dizer: olha, a situação, como o pastor Napoleão Falcão fala, a batida do zabumba vai ficar difícil, vão ficar aqui. Não permita que o sentimento de autoconfiança existente em você aborte a tua dependência de Deus. Porque quando o caldo engrossar, me permita usar aqui a fala, quando a situação estiver complicada, as tuas e as minhas habilidades não vão poder resolver mais, somente Deus. Ai, eu estou sentindo a presença de Deus. Fugiu, a gente tentou tudo, aleluia. Jogamos as nossas provisões, amarramos a estrutura do navio, tentamos tudo aquilo que nos era disposto, mas desapareceu-nos a esperança da salvação. Não há mais saída. E é aqui que o texto se torna profundamente existencial, porque a crise ela deixa de ser externa e passa a ser interna. Não entendi, pastor? Você vai entender agora. Não é mais só o mar que está em desordem, é a percepção daqueles que estão naquela embarcação, no meio da tempestade, que se encontra desalinhada. O problema agora não é mais o mar, é a emoção, porque as lutas têm esse poder. Poder de quê? De desestruturar as nossas emoções. É o momento em que a nossa razão e a nossa fé se colidem. A fé prega, fica em Deus. A razão diz: arruma um jeito, brasileiro. A fé diz: retenhamos, pois, firme a confissão de nossa esperança, afinal de contas, fiel é aquele que nos fez a promessa. A razão diz: a mão de tudo isso. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. E no meio desse cenário de perturbação, de instabilidade espiritual, eu vejo um ser soberano, só enxergando. Ele vai agir? Vai. Vai dar livramento? Vai. Ele vai intervir na causa? Vai. Mas ele está te vendo. O senhor me dá licença? Diga para o teu irmão, olhe bem nos olhos dele se você puder. E eu vou ser bem pertinente. Diga para ele: no meio desse furacão em que você se encontra, Deus está te enxergando. Vê se esse crente dá glória a Deus aí por isso. No meio dessa tempestade em que você se encontra, existe um olhar poderoso sobre a sua. No meio dessa tempestade em que você está, e eu não sei em que esfera esse furacão foi desencadeado na sua vida, se emocional, se espiritual, se financeira, se familiar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O olhar poderoso de Deus nunca deixou de estar sobre você. Glorificar, já era para você estar dando glória a Deus, porque recursos acabaram, portas se fecharam, a tempestade continua ganhando proporções, o vento é forte, fica calmo. Deus detém um olhar cirúrgico e poderoso sobre a sua vida. Quer aprender uma lição aqui em Atos dos Apóstolos 27? Eu diria: lição de cabeceira é que Atos dos Apóstolos capítulo 27 nos obriga a encarar uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis. Atos dos Apóstolos capítulo 27 nos ensina a glorificar a Deus independente de circunstâncias positivas. Atos dos Apóstolos nos obriga a encarar uma fé que não nasce de territórios estáveis, firme, mas que resiste mesmo quando as referências desaparecem. Não entendi, pastor Jimmy? Vai entender agora. Atos dos Apóstolos prega ao teu coração o seguinte: glorifique a Deus. Vou ser bem direto: glorifique a Deus mesmo que tudo pareça aos teus olhos perdido. Vou repetir mais uma vez: glorifique a Deus mesmo que tudo aos teus olhos pareça impossível.
Adore a Deus, mesmo que tudo diante dos teus olhos pareça impossível. E por que eu estou falando isso, pastor Jimmy? Porque o olhar de Deus, a presença de Deus, não elimina a tempestade, ela redefine a tempestade. E ela não vai somente redefinir a tempestade, ela vai redefinir a vida daqueles que estão dentro da tempestade. Um grande pastor presbiteriano com muita propriedade disse: a pedagogia de Deus em meio do caos. Na tempestade você não naufraga, você não submerge, você se eleva. Na tempestade Deus não deixa você naufragar, Ele te eleva. Glorificado seja o nome do Senhor. E o texto vem para nos confrontar. E onde eu sou confrontado aqui, pastor Jimmy, é simples. Você lê esse texto achando: ó, uma tempestade apareceu. Você lê o texto pensando: ó, eles entraram numa tempestade. E se você lê o texto somente dessa forma, está lendo de maneira equivocada. O que eu quero que você entenda, e eu oro para que o Espírito Santo te faça compreender isso, é que independentemente da tempestade, eles só estão ali porque Deus permitiu. Aleluia. Alguém disse aleluia. Vocês estão esquecendo que existe uma missão? Vocês estão esquecendo que Paulo está naquele navio ali porque existe um propósito? Vocês estão se esquecendo que Paulo está naquela embarcação juntamente com Lucas porque Deus tem um plano. O plano de Deus não anula a tempestade, mas com certeza te conduz ao propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Olha para mim, olha para mim. Eu sei que nesse exato momento crítico na sua vida, vozes estão sendo projetadas em sua direção. E Deus te trouxe aqui para falar com você assim: eu sei que nesse exato momento em que a dor é latente no teu coração, em que a dúvida flerta com a tua esperança, em que através da tua ótica humana você não consegue enxergar uma situação favorável, e nesta situação, nesse território em que você transita, os ruídos são múltiplos, são variáveis. E Deus te trouxe aqui para falar diretamente ao teu coração o seguinte: tape os teus ouvidos para os ruídos à sua volta e ouça o que o Espírito de Deus tem a dizer para você dentro dessa tempestade. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você não pode imaginar que coisa gloriosa. A tempestade ela acontece, mas ela não interrompe um plano. Não, vou repetir outra vez. A tempestade ela se manifesta, mas ela não interrompe o plano. E qual é o plano? Eu quero você lá em Roma. Vou usar aqui o carioquês: o pau pode quebrar a sua volta, mas você vai chegar a Roma. Não, tem crente que entendeu. A situação pode ser contrária que for, mas eu vou te levar a Roma. Será que alguém está entendendo isso? A luta, a crise, independente do problema que ela possa manifestar na sua vida, não impedirá da promessa de Deus se cumprir ao seu favor. O navio vai se quebrar, mas você vai chegar ao destino. Vou repetir outra vez: o navio vai se quebrar, mas você vai chegar no destino que Deus estabeleceu para você. Pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A pergunta que não quer se calar e que a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos leve a esse ponto de reflexão é: por que Deus permite isso? Porque dentro dessa embarcação tem dois servos de Deus, sim ou não? Vou repetir outra vez: dentro dessa embarcação existe dois servos de Deus, sim ou não? Sim. E eles estão dentro dessa embarcação debaixo de uma vontade de Deus.
Eles estão dentro dessa embarcação porque Deus quis que eles estivessem ali. E a pergunta que não quer se calar: ora, se Deus tem um plano, se Deus tem uma missão, se Deus tem um propósito a estabelecer na vida desses homens, então por que os permitiu vivenciarem esses momentos? Ele permitiu esses dois homens enfrentarem esses momentos para ensinar a você e para me ensinar. E o fator de nós estarmos debaixo da vontade de Deus, na direção de Deus, sermos servos de Deus, não implica dizer que estaremos alheios de passarmos por situações difíceis na vida. O fator de você ser uma mulher que ora, um homem que prega, de você ter uma intimidade profunda com Deus, não significa dizer que você não enfrentará momentos difíceis na sua vida. Aleluia. Não significa dizer que você não vai sentir o peso da luta na sua vida. Mas você já parou para pensar uma coisa linda, maravilhosa, extraordinária? A luta veio, sim ou não? Sim. Bate firme, sim ou não? Sim. Mas olha onde você está. Aleluia. A tempestade veio, sim ou não? Sim. Bateu forte na embarcação da sua vida, sim ou não? Sim. Era para você ter... você já ter desistido de tudo, e eu estou falando tudo no sentido amplo da expressão, mas olha onde você está. Eu vou usar aqui na fala, e só quem pentecostal vai entender. Já teve mulher de Deus, homem de Deus, que já falou línguas estranhas aqui. Aleluia. Que tinha tudo para pendurar a chuteira, que tinha tudo para deixar esse negócio de ser crente de lado, mas já entrou aqui nessa congregação, nessa igreja, já falou línguas estranhas, já deu glória, já deu aleluia, aleluia. Enquanto essa palavra está fervendo em meu coração, me vem uma frase, ela não é de efeito, é frase vivencial, é visceral, é tirada das entranhas espiritual de um homem que passou por esse naufrágio, que passou por apredejamento, que viveu o açoitamento, que foi afligido, que foi perseguido, mas se levanta altarema, porque o Espírito Santo dá autoridade para o crente falar assim: que diremos pois à vista que diremos pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra? Paulo está dizendo: pode mandar outra, porque eu não estou só, Deus está comigo. Levante a tua mão, um minuto de adoração a este Deus que nos livra em meia. Aleluia. Lendo engana dizer que as águas não vão bater, lendo engana dizer que o vento não vai soprar, ao contrário, é assim mesmo, faz parte da vida. Mas tenha certeza de uma coisa: o timoneiro pode perder o controle, o almirante pode perder o controle, a tripulação à sua volta pode perder o controle, até mesmo você e eu podemos perder o controle, mas Deus jamais. Estou tentando te dizer que tem livramento na terra dos viventes para a tua vida. Estou tentando te dizer que tem vitória preparada para você. Quem pega, abre a boca e glorifica o nome do Senhor. Quem pega, abre a boca e glorifica. Aleluia. Por que isso acontece, pastor Jimmy? Porque o texto fala assim: e fomos conduzidos. Vê se não está na sua Bíblia. Por um vento sul brandamente. A gente chama isso de vento cruzeiro. É aquele vento que aquelas embarcações à vela usam para navegar água, trafegar em águas. Um vento suave, aquele vento perfeito, aquela lâmina de vento. E pensamos que ia dar tudo certo. Aleluia. Chega um determinado momento que Paulo antevê. Olha que coisa interessante.
Um homem sensível aos sinais de Deus, uma mulher sensível aos sinais de Deus consegue enxergar o que uma pessoa natural não consegue. Paulo antevê o problema e adverte os seus companheiros: senhores, se prosseguirmos daqui, a nossa viagem será perigosa. Se nós continuarmos a nossa empreitada, a nossa viagem será de grande perda. Por que que Deus permite tempestades acontecerem em nossa vida? Você não vai gostar, mas vou tacar assim mesmo. Existem determinadas situações que parecem tão confortáveis, mas tão confortáveis em nossa vida, que gera em nós o içar da autoconfiança. E a autoconfiança é um problema. Porque crente não vive a sua vida em autoconfiança, ele vive a sua vida subordinada à confiança que vem do alto. Perceba que a autoconfiança, ela aborta literalmente os sentidos espirituais. Ela te faz achar que você está no domínio de todas as coisas. A autoconfiança. Pastor Natanael chega para mim e diz: olha, vai dar problema, essa viagem vai ser perigosa, não vamos. Eu chego para ele e digo: nada, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho habilidade para atravessar essas águas. Olha, vai ser problema. Alguém já passou por isso aqui? De tentar aconselhar alguém e essa pessoa: não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Autoconfiança. Olha, vai dar problema, está antevendo a situação, mas a pessoa chega para você e diz: não, vai dar. Até mesmo nós, em dados momentos na nossa vida, agravamos os nossos ouvidos para os sinais, para a voz de Deus. Olha para mim: quando a tempestade chegar, abra a tua mente. Não, vou retificar. Antes da tempestade chegar, abra a tua mente para as advertências do céu na sua vida. Nem tudo aquilo que chega na tua Jesus me dá graça. Nem tudo aquilo que chega no território da tua vida, arrumadinho, bonitinho, transvestido, é bênção para você. Aprenda a discernir cenários à sua volta. Nem tudo aquilo que entra na tua casa com tom, com toque dócil vai ser bom e positivo para você. Aprenda a discernir sinais à sua volta. Vou repetir o que eu disse alguns instantes atrás: autoconfiança jamais substituirá dependência. Sabe por que Deus nos tira de cenários confortáveis e nos permite entrar em furacões? Porque Ele deseja gerar em nós aquilo que nós perdemos em decorrência do nosso eu, a nossa autoconfiança. E o que Ele quer gerar em mim, pastor, que eu possa ter perdido no decorrer desse dia? Dependência. Tu não vai gostar, mas vou tacar assim mesmo. Tempestade te faz olhar para onde? Ela não te faz olhar para baixo, te faz olhar para cima. A luta te faz olhar para onde? Quando todos os ângulos desaparecem, para onde você vai olhar? Vou te dar uma dica: eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. A irmã entendeu lá atrás, vou repetir: o meu socorro vem do Senhor. Jogou a causa na mão do advogado. Ganhou em primeira instância, mas a parte recorreu, foi para a instância superior. E aí, dentro da instância superior, o juiz deferiu suspensão para analisar. O caso está parado. Mas peraí, não estava dando tudo certo, estava confiando demais no homem. Tem crente que está entendendo o que eu estou falando aqui.
Não está entendendo o que eu estou falando, irmão? Aleluia. Mas aí o telefone toca lá na tua casa, estava tudo certo, mas a parte recorreu. Princípio da ampla defesa e probatório, contraditório. A parte recorreu. Juiz impetrou elemento suspensório. Aí o advogado liga: estava tudo certo, mas a parte recorreu e o juiz mandou suspender. Aí você vai, conversa com o teu marido ou com a tua esposa, estava tudo certo, e do nada a situação mudou. O que aconteceu? Deus te trouxe aqui para ouvir. Dependa de Deus. O senhor me dá licença? Aperte a mão de no mínimo 2 irmãos e diga: aprenda a depender mais de Deus. Ganhou não significa dizer que você deve deixar de depender em Deus. Diga para ele aí, se não gostar, reclama com o pastor Natanael ou com a pastora Miriam. Pastor, estou nesse pé de vento, por quê? Porque Deus quer gerar em você sentimento de dependência. O problema não é a tempestade, o problema é a ausência de Deus no meio da tempestade. O problema não é o furacão, o problema é a ausência de Deus no meio do furacão. O problema não é a crise que você está vivendo, o problema é a ausência de Deus no meio da crise. Aprenda a depender. Coloque-se em pé em nome de Jesus. A dependência te faz mais sensíveis. Perceba uma coisa: a tempestade não veio para destruir a tua vida, a tua casa. Ainda que em golpe de visão você possa achar isso, que esse furacão que se desencadeou nas áreas da sua vida veio para te destruir. Deus me trouxe aqui lá de Nova Iguaçu para dizer para você: esse furacão não veio para te destruir, veio para realinhar a tua vida com Deus. Ninguém vai se perder, é só para te trazer de volta para o Pai. É só para tirar de você esse glória que você está dando aí, porque você já compreendeu que tem a mão de Deus nesse negócio. É só para realinhar a tua vida com os propósitos eternos. Agora, se eu fosse você, abria a minha boca e glorificava o nome do Senhor, porque eu sei que independente da força desse furacão, eu vou terminar no local que Deus estabeleceu para que eu termine. Eu vou chegar lá, e eu quero profetizar isso na sua vida. Se você recebe, glorifique. Você vai chegar no destino que Deus estabeleceu para a sua vida. Ele não te prometeu uma viagem confortável, mas Ele declarou: você vai chegar lá. A Assembleia de Deus Praça Seca vai chegar lá. Ele não te prometeu conforto, mas te prometeu chegada certa. Você pode glorificar. Aleluia. Olhe para mim. Você tem 1000 motivos para se calar nessa noite, mas eu quero te convidar a pegar na mão do seu irmão, se você puder. Faça isso se você puder. Você tem 1000 motivos para se silenciar. Eu já vou passar o microfone ao pastor Natanael. Você tem 1000 motivos para se emudecer diante da luta que você está dizendo, diante do problema que você está passando. Mas eu quero te convidar a vivenciar uma contraproposta àquela estabelecida pela sua razão, de mão dadas com o seu irmão em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Qual é, pastor Jimmy, o seu convite? Eu te convido nesta noite, Assembleia de Deus Praça Seca, em meio às altas crises que vocês estão passando, a luta tremenda que você está vivendo, eu te convido agora, aleluias, a mandar o recado para o inferno, uma mensagem direta ao inferno, que pensou que você entraria aqui caída, cabisbaixa, aleluia, que se entregaria aos murmúrios, às murmurações, aos dilemas. Vamos mandar uma mensagem ao inimigo
que deseja ver o nosso fracasso, o nosso naufrágio. E com a mensagem, eu lhes convido a glorificarem a Deus agora. Mas faça isso tendo certeza de que Deus está no controle da sua. O irmão já entendeu lá atrás. Oh, abra sua boca e glorifique a Ele agora. Oh, deixe o Espírito Santo te conduzir à adoração agora. Oh, Ramanga Massuricanda Ramaya. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore. Assembleia de Deus, Praça Seca, eu os convido a adorarem a Ele. Isso, movida pelo poder do Espírito Santo, erguida pela força daquele que te sustenta, oh, respaldado pela autoridade daquele que te levanta, homem de Deus. Abra sua boca e glorifique, abra sua boca e adore. As ondas estão batendo a embarcação da sua vida. Essa é a hora. Paulo se levanta e diz: eu vos exorto que tenha bom ânimo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: ninguém vai se perder. Importa que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Abre a boca para adorá-lo. Receba. Eu vou profetizar. Eu profetizo revestimento espiritual sobre a sua vida agora. Eu profetizo o poder de Deus sobre a sua vida agora. Te ergue, mulher, te ergue, homem, te levante dos futuros. Você não vai morrer nas águas da crise. Adore a Ele, adore a Ele. Deixa eu ver quem está adorando, deixa eu ver quem está adorando. Abre essa boca, manda uma mensagem direta ao inferno.